Teoria da biogeografia de ilhas. Existem dois tipos de ilhas: as ilhas continentais, que encontram-se sobre a plataforma continental. Suas origens são diversas. Essas ilhas são próximas dos continentes ou já foram conectadas ao continente no passado, e apresentam pequenas profundidades ao seu redor. E as ilhas oceânicas estão sobre placas tectônicas, têm origem vulcânica ou coralinas. São locais remotos e essas ilhas nunca foram conectadas ao continente. Apresentam também grande profundidade ao seu redor e não possuem mamíferos e anfíbios nativos. A teoria da biogeografia de ilhas foi proposta pelo ecólogo Robert Elmer e o biólogo norte-americano Edward Osborne Wilson durante a década de 60. A teoria da biogeografia de ilhas está baseada em 3 observações. A primeira, comunidades insulares são mais pobres em número de espécies do que as comunidades continentais equivalentes. 2. A riqueza aumenta com o tamanho da ilha. 3. A riqueza diminui com o isolamento da ilha. Nas ilhas, encontramos menos espécies, pois nelas podem ocorrer erupções, tsunamis e incêndios. Os refúgios são escassos e têm pouca oportunidade de fuga, sendo difícil a recolonização após a extinção. Os organismos que chegam podem não se adaptar aos diferentes estresses bióticos e climáticos da ilha. A população pode não possuir a diversidade genética necessária para lidar com mudanças ambientais, e as pequenas populações são mais suscetíveis a mudanças genéticas aleatórias não adaptativas. A riqueza de espécies aumenta com o tamanho da ilha. Esta riqueza diminui com o aumento do isolamento da ilha, pois a probabilidade de uma espécie chegar a uma determinada ilha é inversamente proporcional à distância entre a ilha e o continente. Equilíbrio de uma ilha. Quanto maior o número de espécies numa ilha, menor é a taxa de imigração. A ilha é colonizada pelo estabelecimento de vegetação e, em seguida, pelos animais vindos do continente. Quando todas as espécies continentais que puderem ocorrer na ilha estiverem presentes, a imigração será zerada. As áreas menores são equivalentes à riqueza menor, desde que estejam distantes do continente. Se uma ilha menor está próxima ao continente, a riqueza será maior que a ilha distante, que é grande, pois as espécies levarão maior tempo para colonizar a ilha mais distante. A atenção às ilhas como local de estudo para se entender a diversidade foi dada por Charles Darwin, quando formulou sua hipótese sobre a evolução das 13 espécies de tentilhões de Galápagos. Desde então, elas têm sido alvo de estudos evolutivos por sua característica mais importante. É um ambiente naturalmente separado do continente, permitindo compreender os processos de especiação, isolamento geográfico, fluxo gênico e isolamento reprodutivo. Um dos melhores exemplos desse processo de isolamento com posterior radiação adaptativa pode ser observado a partir dos tentilhões de Darwin. Esses pássaros são descendentes de uma única espécie continental que colonizou as ilhas do isolado arquipélago de Galápagos, no Equador, e Ilhas Cocos, na Costa Rica. A diversidade de espécies é resultante do isolamento sexual e variação ambiental nas diferentes ilhas, e condicionada primeiramente pela pressão ecológica em relação às distintas fontes de alimento, consequentemente desencadeando a radiação adaptativa em relação à morfologia do bico. Análises genéticas sugerem que a população fundadora era composta por um único grupo, com mais de 30 indivíduos, que chegou ao arquipélago entre 600 mil e 5 milhões de anos atrás. A colonização inicial, a partir de uma pequena população fundadora que se dispersou através de uma barreira pré-existente, acelera a divergência entre as espécies. Isso se deve à reduzida variabilidade genética, às mudanças aleatórias na frequência dos alelos, à deriva genética e à seleção natural. Concluindo,
A teoria de biogeografia de ilhas teve um enorme impacto na biologia da conservação. Antes do trabalho seminal de MacArthur e Wilson, a fragmentação de habitats não despertava grande interesse entre os ecólogos e gestores de áreas naturais. A teoria, no entanto, ajudou a revolucionar o pensamento da principal corrente da ecologia sobre a fragmentação do habitat e estimulou muitos estudos de ecossistemas fragmentados.